Saudações a todos vocês que acompanham aqui o novo canal do Gustavo Conde, canal do Conde aqui no YouTube. Eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo, consultor ativista Sérgio Storck. Nós vamos falar de vários assuntos, vamos falar de semiótica, e eu vou apresentar em primeiro lugar, quero saudar você, meu querido amigo Sérgio Storck, tudo bem com você? Oi, Conde, tudo bom? Tudo Tá bem? tudo bem, sim. Obrigado por me conceder essa entrevista. Agora Eu eu que vou agradeço. perguntar para os nossos queridos internautas que estão começando a chegar aqui para a nossa entrevista, quem é o Sérgio Storck. Sérgio Storck é engenheiro e consultor organizacional, ativista em direitos humanos. O Sérgio fundou há 8 anos a rede JuProg, de judeus brasileiros progressistas. E essa rede tem hoje, gente, 1.030 membros em 13 cidades. Faz um ano ele também foi cofundador da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, por Justiça e Paz. O Sérgio é um grande ativista, é um engenheiro também, e ele é judeu, como vocês podem perceber, pela atividade que ele exerce, né? E aí nós temos também essa questão do progressismo, dos judeus progressistas. Eu queria que você começasse primeiro, Sérgio, explicando para a gente como é que é esse grupo, e que tipo de pautas e de temas vocês dão predileção para tratar, sobretudo aqui no Brasil, que é o seu campo de atuação preferencial. Esse grupo nasceu em função de haver uma rejeição muito difusa na comunidade judaica à forma como Israel se relaciona com os palestinos. Existem muitos judeus na nossa comunidade que estavam espalhados, cada um na sua universidade, na sua profissão liberal, e que não encontravam na comunidade judaica um ambiente para poderem compartilhar as suas visões antagônicas à política que prevalece no Estado de Israel em relação à Palestina, que é uma questão moral muito profunda no judaísmo hoje. E o Brasil é um país em que a comunidade judaica é das mais conservadoras, comparadas com outros países. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, 3/4 da comunidade judaica votaram contra o Trump nessa última eleição. Olha que 3/4. interessante. E esses mesmos 3/4 são contrários à política do Netanyahu em Israel. Ou seja, se Israel fosse realmente um Estado dos judeus, eu teria voto, o judeu americano teria voto, nós teríamos tranquila maioria para um cara como Netanyahu nunca poder ser primeiro-ministro. Então, essa coisa, a gente vai entrar nas coisas de sentido, significado, né? Claro. Israel ser um Estado judeu. Não, Israel não é um Estado judeu. Se fosse, eu teria voto, e Israel não seria o que está sendo. Então, esse sentimento difuso que existe na nossa comunidade, que não é da maioria, não, é de uma minoria, mas que não é inexpressiva. Está falando dos Fez. Estados Unidos ainda ou você já está chegando no Brasil? Não, estou Você tem chegando no Brasil. noção de como foi no Brasil essa questão, por exemplo, você falou do Trump nos Estados Unidos, que a comunidade judaica de lá, 3/4, né, votaram contra. Aqui no Brasil, você Isso. tem alguma informação nesse sentido com relação ao Bolsonaro? A gente não tem estatísticas, né? Não sabemos, não tem pesquisa de opinião política na comunidade Segmentado. judaica. Então não dá para saber. Talvez até a maioria, a gente não sabe. Talvez a maioria tenha votado contra o Bolsonaro. A gente não sabe disso. Uhum. O que apareceu para a nossa sociedade é que a comunidade judaica estava apoiando o Bolsonaro. Mas por que apareceu? Porque as elites têm muito mais acesso à mídia, produzem muito mais
visibilidade nas suas ações do que nós comuns mortais, tá certo? Perfeito. Bom, então, e agora é importante a gente notar que o movimento de judeus contra o Bolsonaro teve uma campanha que teve 8.000 assinaturas, o que não é pouco numa comunidade que tem 100.000, mais ou menos. Eu me lembro Ou disso. seja, Você estava nessa organização das assinaturas, Sérgio? estava. Não, essa organização quem fez foi o nosso companheiro Mauro, que está lá em Israel. Perfeito. Ele que provocou Me essa lembro. campanha, que foi muito boa. Tivemos até manifestação lá em Tel Aviv e tal. Então, nós, Juprog, essa rede que eu fundei há 8 anos, nós estamos também em Israel. Nós temos um núcleo de brasileiros lá em Israel. E brasileiros que tem um brasileiro lá que desempenha um papel, eu vou falar disso mais à frente, quando eu falar do Davi, a iniciativa de coexistência de judeus e árabes e tal. Mas só respondendo a sua Perfeito. pergunta, então, né? O Juprog foi uma necessidade. Eu fundei e fiquei muito surpreso com as boas respostas que a gente teve. E foi crescendo devagarinho até a gente chegar a ter essas 1.000 pessoas que participam das nossas discussões no Facebook, mas que nós não somos um grupo de Facebook. Nós já fizemos muitas iniciativas políticas, presenciais, enfim, a gente acabou se tornando uma comunidade dentro da comunidade judaica. Existe uma relação de identidade, de afeto entre as pessoas que participam dessa rede JuProg. Não sei se eu respondi a sua Respondeu pergunta. perfeitamente bem. Pessoal, eu tô acompanhando agora, Sérgio, os nossos internautas que estão acompanhando essa entrevista, eles já estão chegando aqui em grande volume no nosso canal, e depois essa entrevista também vai ser retransmitida pela TV 247. Eu queria saudar todos os internautas que estão chegando aqui, Tânia Nadais, César Evangelista, Carla Carlinha, Guilherme Dutra, todos dando uma saudação muito especial para todos vocês. E eles estão comentando aqui, Sérgio, eu acho que eu quero lançar esse tema com você para a gente, porque assim, eu quero também dizer o seguinte, né? Sérgio e eu, nós conversamos várias vezes por telefone, pelo WhatsApp, nós nos conhecemos, inclusive, na TV 247, através do nosso amigo comum, que é o Leonardo Atush, e a gente tem uma empatia muito grande, quer dizer, a gente conversa, é muito gostoso conversar com o Sérgio, a gente avança para questões que são caras a mim, que são questões de ordem linguística, semiótica, dos símbolos, né? E o Sérgio tem um pensamento muito amplo nesse campo também. Então, é um grande prazer. Então, a conversa, daqui a pouco, vocês vão ver que ela vai pegar no breu aqui com a gente. Eu queria começar fazer um pequeno parêntese, um pequeno grande parêntese, que é o Jean Willis, né? Essa situação que a meu ver, gravíssima, que é um divisor de águas na percepção internacional do Brasil. Antes da gente voltar para as questões com relação ao judaísmo, com relação à percepção do Estado de Israel também, eu queria que você falasse o que você sentiu com esse exílio, né? Nosso primeiro exilado político oficial. Nós temos outros, mas a maneira com que ele tá saindo da vida pública brasileira é uma maneira dramática e muito política. O que você pensou, Sérgio Storck? Bom, primeiro eu senti uma tristeza muito grande de ver um dos nossos tendo que tomar essa atitude, né? Mas imediatamente eu passei a sentir um orgulho muito grande, porque estava precisando que alguém desse o Sim. sinal, o sinal para a luta no exílio. E eu tenho pensado muito, desde antes da eleição do Bolsonaro, que a gente precisava, o nosso campo democrático precisava conhecer a experiência do governo polonês no exílio, quando a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista.
Interessante. O que é um governo no exílio. E eu vinha pensando sobre a constituição de um governo paralelo. E que eu acho que é uma coisa tão óbvia, e já escrevi sobre isso também, mas é difícil as pessoas entenderem que é possível constituir algo que não vai ser um governo que emite lei, decreto, que tenha poder de mando executivo. Porém, um governo de uma oposição que haja de forma coordenada, de forma integrada, e que tenha o seu Ministério da Justiça, que tenha o seu Ministério das Comunicações, enfim, eu acho que a gente vai ter que aprender isso, vai ter que descobrir que é preciso este componente numa estratégia de resistência, até para abreviar esse pesadelo que a gente vai ter. Quer dizer, a Sérgio, gente você está precisa. falando uma Diga. coisa extremamente importante, interessante. Eu quero continuar nisso com você. Primeiro, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi essa questão da Polônia? Bom, a Polônia, quando foi, eu não conheço os detalhes da história, né? Aham. Mas o, o governo polonês se reconstituiu na Inglaterra Uhum. e passou a ser o interlocutor do mundo livre, do mundo democrático. Ou seja, o mundo democrático não reconheceu o governo nazista na Polônia. Então, a interlocução passou a ser com o governo polonês no exílio. E aí tem de ver também, Sérgio, se as nações, né, do mundo naquele momento reconheceram esse governo no exílio polonês, porque nós estamos tendo questões muito parecidas, sobretudo na Venezuela nesse momento. Eu me lembrei, eu me lembrei do López Obrador. López Obrador também perdeu duas eleições, né, antes de vencer essa eleição. E teve uma eleição que ele perdeu por uma quantidade de votos assim mínima. Não sei se você se lembra disso. Acho que foi em 2003 ou 2002. Perdeu por muito pouca diferença e contestou o resultado das eleições. E no México eles fizeram uma espécie de governo paralelo, dentro do México mesmo, não saíram do México. López Obrador ficou com a equipe dele, inclusive com assim esboços de Ministério da Justiça e de poderes também. E eu acho que você coloca essa questão com muita perspicácia, porque eu acho que o Jean Willis abre um precedente, inclusive o Fernando Haddad postou hoje na sua rede social uma mensagem muito forte uma foto dele com o Jean Willis, Fernando Haddad, que teve 47 milhões de votos, a gente sabe disso, dizendo assim: nós estamos com você, e a democracia voltará ao Brasil, alguma coisa assim, né? Daqui a pouco eu recupero a frase original do Fernando Haddad. E Mas enseja a só pegando discussão. esse gancho, Fica à eu vontade. vejo, a hora que eu falei que eu senti orgulho do Jean Willis ter adotado essa linha, eu vejo que ele tem o potencial de comandar a formação, a formação desse novo organismo. Ele pode não ser assim o líder máximo, mas ele vai ser o líder simbólico desse processo, por ter sido o primeiro e por ter no exterior a liberdade e ter ganho assim o protagonismo com esse gesto. Ou seja, ele será ouvido pelo mundo inteiro. A palavra e a caneta do Jean Willis nesse momento estão num nível muito alto de influência. Você tem toda a razão. Você foi além do meu primeiro esboço aqui, que eu já pensei nas eleições. Eu acho que aqui no Brasil, né, a oposição está um pouco confuso tudo isso, né? E acho que o Jean Willis abre um precedente para que isso se organize, porque a situação, a meu ver, no Brasil realmente ficou extrema, né? Nós tivemos aí acho que o grande dia da vergonha do Brasil, que foi aquela atuação do Bolsonaro em Davos. Sérgio, quer complementar alguma coisa a respeito do Jean, para a gente avançar aqui?
Não, a respeito do Jean, é isso. Eu fiquei devendo uma resposta à sua primeira pergunta, né? Quais são as nossas pautas, né? Do Ah, Juprog. verdade. A gente pode retomar agora por isso, então. Tá? Então, a primeira pauta, que foi o que deu motivo à criação do Juprog, foi a questão palestina. A nossa recusa de aceitar as posições convencionais das lideranças da comunidade judaica no Brasil a respeito do Estado de Israel, que são posições colonizadas, Perfeito. são teleguiadas. As lideranças da comunidade judaica no Brasil, em grande parte, até desconhecem o que acontece lá, simplesmente porque não leem. É incrível, incrível Uhum. dizer isso. Mas eu vou te dar um elemento assim muito preciso, o clipping que se faz, a newsletter da Confederação Israelita do Brasil, que eu penso que todas as lideranças das federações leem essa newsletter, não tem artigos do melhor jornal de Israel, que é um jornal crítico, o Haaretz. Não tem. Ou seja, existe uma censura do tipo de informação que as próprias lideranças do Brasil leem. E quando a gente vê uma liderança dessas se expressar a respeito de Israel, a gente só pode concluir que os caras não sabem de nada, Uhum. porque não são pessoas de baixo nível intelectual, são pessoas de alto nível intelectual, mas não se informam. Então, esse segmento da comunidade judaica, digamos, mais intelectualizado, mais antenado, a área da cultura, os artistas e tal, não se sente representado por essas organizações. Ou seja, a crise de representação, que a gente vê isso no mundo inteiro, nas instituições democráticas, né? No caso da comunidade judaica também acontece. Então, o tipo de posicionamento que eles tomam em nosso nome, eles não podem tomar em nosso nome. Então, a hashtag Not in Our Name é uma coisa que pegou lá nos Estados Unidos, sabe? É. Not in Our Name. Netanyahu não pode fazer o que faz em nosso nome. Essas lideranças da comunidade judaica no Brasil não podem fazer o que fazem em nosso nome. Eu vou dar um exemplo bem recente. Aham. Dia 1º de janeiro, na véspera da posse do Bolsonaro, veio para cá o Netanyahu, todo mundo sabe que os interesses, a venda de armamentos, coisa e tal, né? E lideranças da nossa comunidade, que são pessoas bacanas, liberais, democratas e tal, mas estavam lá concedendo a sua presença ao momento em que Netanyahu com Bolsonaro estavam sendo festejados no ambiente pela extrema-direita da comunidade judaica que apoiou Bolsonaro. Claro, pô, você vai dizer, mas a Confederação Israelita não teria que estar lá? Sim, teoricamente, em situações normais de temperatura e pressão, deveria, claro, é o Estado de Israel que, pô, a gente tem essa relação com o Estado de Israel, uma relação afetiva. Eu sou profundamente ligado pelo sentimento, identidade com o Estado de Israel. A maioria de nós somos. Aham. Então, a confederação não deveria estar lá em condições normais de temperatura e pressão? Sim, mas nós não estamos vivendo situações normais de temperatura e pressão. Tem mais um caso ainda com relação a isso que você está colocando, Sérgio, que é o fato do Netanyahu ser acusado de corrupção nesse momento. Aliás, quando ele estava no Brasil, parece que o Ministério Público de Israel foi justamente o momento em que houve a denúncia dele e da mulher dele. O que você tem a respeito desse
problema que o Netanyahu vai enfrentar, sobretudo para poder compor a maioria de novo daqui a, acho que não sei quando vão ser as eleições que ele antecipou, né? Olha, eu vou te responder assim. Os judeus são um povo normal. Tem corruptos, Claro. tem assassinos, tem de tudo. Tem dirigentes que cometem crimes contra a humanidade. Tem de tudo. Em Israel, nós temos pessoas que fazem parte do tribunal Bertrand Russell pela Palestina, pela justiça na Palestina, e que assinam embaixo de que Netanyahu e esses dirigentes cometem crimes contra a humanidade. Precisam ser punidos internacionalmente. Enfim, se o Netanyahu é corrupto, ele é normal. Normal. Pô, ele pode se eleger sendo corrupto? Pode. Nós vimos aqui o Bolsonaro se eleger sendo corrupto. Mas essa dimensão da política de Israel se acompanha, assim, como nós acompanhamos aqui a política brasileira, isso também deve entrar na pauta, inclusive, do grupo de vocês, né? O acompanhamento trivial, né, dessa política que é do dia a dia, em que políticos, eventualmente, como o Papa Francisco já disse, né, tem corrupção até na igreja, né, até dentro da casa, até dentro do seu próprio espírito. A gente não pode ficar nessa ilusão, né? Mas a questão que eu queria saber, quer dizer, o Netanyahu ele corre riscos também, né? Acho que da mesma maneira que o mundo, Sérgio, todo entrou agora nessa espiral de retrocesso, que é uma espécie de saturação de um discurso da civilização que se aproximou muito do discurso da esquerda progressista, né? Ficou muito siamês o discurso da civilização com a esquerda, e a direita perdeu a pegada, perdeu o discurso, ficou só o neoliberalismo, ficou só essa questão da economia liberal, e eles migraram, mais uma vez, para esse retrocesso, para tentar encontrar algum tipo, na minha opinião, de apelo, de adesão, e que encaixou em grande medida com Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro no Brasil. Bom, eu estou dizendo o seguinte, da mesma maneira que veio essa onda de retrocesso e de colapso, vamos dizer assim, de um avanço histórico, natural, entre dois campos ideológicos postos, esquerda e direita, ele pode ir embora também, né? O que você pensa a respeito disso? Olha, pensando em Israel, né? A questão da corrupção, esse retrocesso, aconteceu lá como aconteceu aqui também. E lá eles já foram mais longe. O Netanyahu tem lições a dar para o Bolsonaro. A corrupção não no sentido de roubo, né, mas a corrupção de desvio do curso da missão do judiciário em Israel vem acontecendo já há bastante tempo. Ou seja, o Netanyahu pode conseguir atravessar essa tempestade em nome de outras coisas. O Netanyahu é eleito sucessivamente em Israel por ser o security man. Ele é o homem da segurança, entre aspas, tá certo? Ele é visto como o único que garante segurança para Israel pela sua dureza, ou aparente dureza. Porque se a gente for analisar o efeito do Netanyahu real sobre a segurança de Israel, ou melhor, vamos trazer as coisas para a escala do humano. Eu gosto muito de humanizar as coisas, né? Não é a segurança de Israel, a segurança daqueles que moram na fronteira de Gaza, nos kibbutzim, na fronteira de Gaza, e que são as vítimas dos ataques do Hamas. Ou seja, a insegurança, eles é que sofrem. Ou seja, e isso é efeito da política do Netanyahu. Ele produz segurança para se colocar como um elemento de segurança, né?
Sim, sim. Em Israel existe muito essa convicção no campo democrático de um paradoxo em que a ferocidade repressiva do governo israelense é aliada do terrorismo praticado pelo Hamas. Uhum. Ou seja, um alimenta o outro, um sustenta o outro. O Hamas consegue ter a sua força na sociedade palestina graças ao Netanyahu. Não vamos, não vamos personificar demais, não vamos fulanizar demais. Entendo. Graças a essa extrema-direita israelense que aposta na força física, na superioridade militar, na violência, como caminho para submeter, caminho para assegurar a segurança, para garantir a segurança. Okay? É uma extrema-direita que é muito forte, então não é o Netanyahu. Agora, o Netanyahu representa toda essa força ultranacionalista, ultradireitista, antidemocrática. E ele, este ano foi ele conseguiu uma coisa assim excepcional. Ele conseguiu fazer votar no parlamento uma lei, a chamada Lei do Estado-nação, que rasga a Constituição. Israel não tem uma Constituição. Israel tem as leis básicas. A maior delas é a Declaração da Independência do Estado de Israel, em 1948. Esta lei do Estado-nação rasga os princípios, é como se fosse rasgar o artigo 5º da nossa Constituição. Tá? Que coisa impressionante. Rasga os princípios de igualdade e igualdade de direitos de todos os cidadãos do Estado de Israel. Essa lei do Estado-nação, ela estabelece agora de forma institucionalizada o que já acontecia na prática do dia a dia, mas institucionaliza que os não-judeus são cidadãos de segunda classe em Israel. Ou seja, Israel se torna um Estado etnocêntrico, de uma vez. Isso já era visível, claro, faz parte de todo um processo histórico, mas o Netanyahu conseguiu que essa lei fosse votada. Agora, uma coisa que nos anima bastante é que ela teve uma vitória, assim, raspando. Ela pode ser derrubada. Uhum. Então, o parlamento israelense, que tem 120 assentos, votou de 120, 62 votaram a favor dessa lei. Sei. 55 votaram contra, e houve 7 abstenções. Enfim, isso nos anima bastante, quer dizer, é uma lei nefasta, mas que ela pode ser derrubada, pode ser que, em função da competência que o campo democrático venha a ter em Israel, e nós acreditamos que essa competência vai depender muito dos judeus na diáspora. Era esse ponto que eu queria trazer para você. Você quer complementar, por favor? Então, o sentido do JUPROG, dessa rede que nós criamos, mas eu estou falando só da primeira pauta, que foi o que nos levou, foi a questão palestina, né? Uhum. Então, o sentido é esse, é a gente ter uma voz que faça diferença nos destinos do Estado de Israel. A impressão que eu sempre tive, como um não especialista nesse campo, Sérgio, e aí quero perguntar para você. Primeiro, eu queria fazer alguns comentários sobre tudo que você disse aí a respeito do Netanyahu e da política de Israel, e dessa configuração e desse rasgar da Constituição. Primeira coisa, assim, o Donald Trump também está correndo alguns riscos nesse momento, e a impressão que eu tenho é que se o Trump tiver um problema, sofrer um impeachment, um processo de impeachment, por exemplo, ou não se reeleger daqui, acho que a 2 anos, que acho que são as eleições americanas, o Netanyahu se enfraquece bastante, que eu acho que ele tem uma ligação
muito forte, os dois estão muito ancorados um no outro. A outra questão que me vem é com relação à diáspora, como você colocou. Os judeus fora de Israel, eles têm, qual é o nível de impacto que eles podem, porque são muitos e a sociedade judaica americana é muito grande e muito influente, né? E se você disse que 3/4, por exemplo, rejeitaram Donald Trump, como essa influência não chega até o Estado de Israel? Uma outra questão, não quero colocar tantas assim ao mesmo tempo, mas foi pensar que aqui no Brasil, queria que você comentasse essa situação um pouco atípica da comunidade judaica no Brasil, um pouco diferente, talvez, da americana. Você falou que não tem estatística, mas vem de uma discussão que a gente fez há um tempo atrás, que foi muito interessante, a respeito dos usos dos símbolos do judaísmo por religiões aqui no Brasil, religiões evangélicas, tudo mais. Está tendo uma espécie de distorção das significações. Apropriação cultural, né? Isso, exatamente, gerando toda essa dispersão, essa confusão, que daí entra nessa linguagem do bolsonarismo também. Então, eu queria que você comentasse, né, essa primeira questão da diáspora, quer dizer, da influência que ela pode ter dentro do Estado de Israel, da questão do Trump, se você quiser, mas fundamentalmente a questão desses símbolos religiosos que estão sendo deturpados aqui no Brasil e gerando muita confusão entre fiéis de N correntes evangélicas religiosas. São duas grandes questões, né? Vou começar pela primeira, da influência dos judeus da diáspora em Israel. Hoje ela é muito menor. Ela já foi bem maior do que é. Até porque a sustentação política da extrema-direita em Israel não é mais da parte do chamado lobby judaico, que eu considero um péssimo nome. Não é nem lobby judaico, porque não é judaico. E também não é lobby pró-Israel, que também recebe esse nome, porque aí a coisa dos significados, né? Ora, quem defende os palestinos pode ser pró-Israel. Eu sou pró-Israel, mas eu sou pró um outro Israel, não esse. Exatamente. Um outro Israel. Eu sou pró um Israel democrático, justo, pacífico, que promova a reconciliação com os povos ao redor, principalmente o povo palestino. Eu sou pró-Israel. Eu não Claro. quero ver Israel acabar. Agora, Israel está ameaçado de acabar. Está ameaçado de acabar. Não por isso. Está ameaçado de acabar porque os jovens de Israel hoje mais emigram do que jovens imigram para Israel. Israel está tendo perda demográfica. Sim. Em segundo lugar, o tipo de judeus que estão promovendo uma mutação cultural no Estado de Israel aliena os judeus da diáspora mais identificados com os valores do iluminismo, os valores ocidentais que a gente aprendeu com a democracia. Então, começa a haver um distanciamento, principalmente da juventude judaica norte-americana. Eu vou dar um dado para você. Existe um programa em que jovens recebem um subsídio para poderem ir conhecer Israel por 10 dias. Se chama Birthright nos Estados Unidos, aqui se chama Taglita. Minha filha esteve lá, acabou de voltar. É muito bacana, as pessoas vão lá, conhecem Israel, claro que não apresentam Israel na sua inteireza, tá certo? Escondem o lado B, né? Apresentam só o lado A, os jovens ficam encantados e tal, né? Mas que leva, assim, milhares de jovens todo ano para Israel, para manter esse link entre a diáspora e Israel. Um programa muito interessante.
Em um ano caiu 50% a quantidade de jovens que se inscreveram nesse programa nos Estados Unidos. Em um ano, 50%. É muito grande. Estão putos da vida. Ah, quer dizer, toda essa degeneração que está havendo politicamente, e o ápice foi essa lei, que nas comunidades judaicas não foi sequer discutido. Quer dizer, não, eu minto. Aqui na comunidade judaica brasileira não foi sequer discutida. Então, essas coisas não chegam aqui. Esse nível de polêmica, o contraditório que existe na sociedade israelense, que está rachada ao meio nesse aspecto, né? E que existe na comunidade judaica norte-americana, e que impacta nessa queda de 50% dos jovens que vão lá conhecer Israel. De graça, meu. A viagem é quase de graça. 50% resolveram não ir. É. Então, de onde vem a sustentação deste Israel? Vem de um grupo social muito mais numeroso do que os judeus norte-americanos. Vem dos neopentecostais norte-americanos. Muito mais numeroso, concorda? Tem muito mais neopentecostais do que judeus. Uhum. Como aqui também, tá certo? Ora, o que é essa história toda da mudança de embaixada? Agora estamos começando a entrar no Brasil, tá? Perfeito. Saindo da pauta Palestina, entrando na pauta Mas Brasil. totalmente conectada, né? Porque a questão. Totalmente conectada. Toda essa palhaçada de mudança de embaixada para Jerusalém, que é uma coisa simbólica, porque a distância física de uma e de outra é 40 minutos. Tá certo? Sim. Simbólica. Só vai piorar para os diplomatas, porque o mundo dos negócios está em Tel Aviv, não está em Jerusalém. Entendeu? Uhum. Então, essa palhaçada, o Trump conduziu isso porque foi promessa de campanha para os evangélicos neopentecostais. Eu escrevi sobre isso no. Eu criei um site chamado Já ia outroisrael.net. falar dele aqui, estava só esperando o momento. Pode falar. Isso. Então lá eu escrevo um artigo que eu leio muito sobre tanto da mídia israelense quanto da mídia judaica norte-americana. E eu acompanhei muito esse processo, né? Então, a cerimônia da embaixada, a inauguração da nova embaixada em Jerusalém, do Trump, né? Ele levou para lá dois pastores neopentecostais muito conhecidos, que são antissemitas. Ou seja, ele sinalizou não, claramente, explicitamente. Tá? Quem articulou isso foi o principal, o principal financiador do Netanyahu, que é o Sheldon Adelson, que é um bilionário da extrema-direita norte-americana, que ele sozinho foi o maior doador da campanha do Trump. Ele sozinho investiu 100 milhões de dólares na campanha do Trump, ou seja, ele tem alguma força junto ao Trump. E essa coisa da mudança da embaixada foi articulada com o Trump para agradar o seu eleitorado neopentecostal. Igualzinho, Brasil. Bolsonaro, mudança da embaixada, não tem nada a ver com agradar os judeus. Não. Nós, judeus, Nem um estamos pouco, né? divididos. Nós estamos divididos a esse respeito. E vou te dizer, até O mesmo. Bolsonaro quer agradar o Trump, né? Com essa mudança de embaixada. E o Trump, claro, por que quer agradar o Trump? Porque Trump, Bolsonaro, Netanyahu, Orbán, que veio à posse também, constituem o embrião da internacional fascista. Ou seja, não é uma coisa assim de amor do Bolsonaro ao Netanyahu, a Israel e vice-versa. Não, isso faz parte de uma
um jogo bem mais amplo. E essa visão estrutural da política, histórica, não penetra nos debates da comunidade judaica brasileira. Ou seja, a nossa pauta, voltando à primeira pergunta, né? A nossa pauta é arejar, oxigenar a comunidade judaica brasileira a respeito da questão palestina, em primeiro lugar, foi por onde começou, mas hoje já não é mais a pauta mais importante. A pauta mais importante no JUPROG é a democracia brasileira. Ou seja, esse aparente apoio da comunidade judaica brasileira a essa quadrilha que está tomando conta do Brasil, esse aparente apoio, nós temos que fazer que isso apareça na sua realidade, que judeus apareçam contestando o not in our name, não em nosso nome. Não. Não em nosso nome, também aqui no Brasil, né? Também aqui no Brasil. Isso, eles não falam em nosso nome. Por exemplo, quando uma liderança da comunidade judaica brasileira, no dia 16 de junho de 2016, o dia da votação do impeachment no Senado, né? Uhum. Foi a mídia dizer que o Brasil estava vivendo um aprimoramento democrático, não em nosso nome. Ou seja, nós precisamos ter um movimento dentro da comunidade judaica para fazer com que os próprios judeus percebam esse contraditório, se deem conta de que é possível não ficar calado, é possível se expressar e exigir que tenhamos a nossa voz. E hoje nós temos a nossa voz. Então, deste grupo, originalmente, era um grupo, o JUPROG, né? Nós começamos uma reunião com 10 pessoas, que é um número cabalístico. E agora é uma comunidade, né? No judaísmo, quando você tem 10 pessoas, você já pode se dirigir a Deus. Você não precisa ter um rabino. Ah, que interessante. Nós não temos essa ideia da necessidade de um intermediário. Não, 10 judeus são o núcleo suficiente, se chama minyan. É a massa crítica suficiente para poder se dirigir a Deus. Ou seja, não é uma coisa individual, mas também não é uma coisa de massa e institucional. Basta 10. Sim. Então você pode ter milhares de sinagogas com 10 pessoas. Entendeu? Muito legal. Nós temos isso na nossa cultura, né? Então nós começamos com um grupo de 10, uma primeira reunião de 10 pessoas. E com esse objetivo, da gente abrir um espaço de debate, de arejamento na comunidade judaica. Perfeito. Sérgio, e hoje vocês são 1030, né? É esse, né, o número? Isso no JUPROG, só que do JUPROG saíram vários outros grupos, ficaram, mas constituíram outros que cresceram mais. Por exemplo, o movimento dos judeus contra Bolsonaro chegou a ter 8.000 assinaturas. Olha, que interessante, muito bom. Deixa eu aproveitar esse gancho, querido Sérgio, uma aula hoje fantástica com o Sérgio Storck, hein, gente? Olha, é um privilégio conversar com você. Deixa eu pegar alguns comentários aqui dos nossos internautas. Quanto esclarecimento, Marisa Tasto Lopes. Vamos dar likes também para a nossa entrevista aqui. Essa entrevista aqui vai fazer um caminho muito bacana. Carla Alessandra dizendo que as igrejas evangélicas têm muitos falsos profetas, inverteram também na Bíblia em nome de seus interesses financeiros. Vamos ver aqui, tem uns comentários interessantes. Wagner Campanello, o judaísmo humanista é a prática da liberdade e dignidade humana. Muito bonito isso.
Wagner Campanello também dizendo, obrigado, viu, Wagner? Um abraço para você. Spinoza foi o único que teve a coragem de fazer o que todos os judeus de sua época pararam de fazer, amar e ler a Bíblia por si mesmos. Então, a Magna Famil dizendo também, não em nosso nome, não o Brasil na internacional fascismo, essa internacional fascista que se apresenta aí, que o Sérgio contou para a gente, né? A imensa maioria do povo brasileiro não é fascista. Eu também acho, então quero saudar todos vocês. Eu quero falar primeiro, rapidamente aqui, do site que o Sérgio criou, que se chama Outro Israel. Vocês podem achar o site pelo Google, né? outroisrael.org. São vários artigos aqui. É um site muito elegante, muito bonito. Estou vendo até o Mauro Lopes aqui, que tem um artigo também aqui no site, falando bastante do Bibi Bolsonaro, né? Dessa relação e dessa infeliz, digamos assim, aliança que trouxe aí mais confusões para a política brasileira que já está conflagrada. E aí eu queria emendar, Sérgio, te passar de novo a palavra. Você escreveu um artigo muito bonito, e você fala justamente da memória do Holocausto. Nós estamos a 2 dias do 27 de janeiro, que é o Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto. Eu queria entrar nesse tema com você e comentar esse artigo que você escreveu, dizendo que associando ao Brasil, por exemplo, a iminência do perigo do genocídio indígena, né, e que todos têm que se irmanar para resistir a esse tipo de assédio, né, desse segmento que promove o retrocesso e que aparece não sei a cada quantos anos, né? Nós tivemos o nazismo, o fascismo, agora nós temos o bolsonarismo, essa onda nova aí pelo mundo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, começasse a contar desse artigo que você escreveu e depois eu faço outras questões para você. Tá. Não é um artigo, é um documento, uma carta. É o We Remember, né? É uma carta uma carta aberta, certo, em que a gente declara, ele é assinado por 36 judeus e judias. Já tem mais, mas a gente está usando assim, o 36 era a meta, porque o 36 é um número simbólico. Tem um significado forte na Kabbalah. 36. Eu gosto de 36. Não tinha algarismos arábicos, né? Era em letras. Então, são as letras Lamet, Vaf, L, V, e que significa os 36 homens justos, dignos, íntegros, que existem a cada momento e que sustentam a humanidade. Olha que aula, gente, que sensacional isso que o Sérgio está falando para a gente. Adorei. Existe essa lenda de que, enquanto houver esses 36 homens justos, que não sabem que são, porque o dia que um souber que é, ele não é mais. Ele tem que não saber. Olha, ele não sabe, mas enquanto houver esses 36 homens justos, Deus deixa a humanidade continuar existindo. Entendeu? Eu falo assim não como teísta, eu não sou teísta. Eu tenho minha reverência aos mistérios, né? Mas eu não sou teísta. Mas essas crenças, essas lendas no judaísmo, para mim, são muito preciosas. Então, são 36 que terão apoios de 100 pessoas de outros grupos sociais. Inclusive, a tua assinatura vai ser muito bem-vinda, Cone. Vai ser legal. Ou seja, é um movimento que a gente está lançando no dia de memória do Holocausto, que é um dia sagrado para a gente, e em que a gente pega a frase We Remember. Judeus têm um apego muito forte à memória. We Remember, nós não podemos esquecer. Só que a gente coloca ao lado do We Remember, genocídios nunca mais. We Remember é olhando para o passado. Genocídios nunca mais é olhando para o futuro. Ou seja, a forma da gente dar sentido a essa memória de um momento tão trágico para nós judeus e para outros que também foram
foram vítimas do Holocausto, ciganos, por exemplo, né? A forma da gente consagrar, da gente reverenciar o sagrado que existe nessa memória, é não nos limitando à memória, é tirando dela lições para que a gente não deixe isso acontecer nunca mais com nenhum outro povo. Então, esse documento, o que ele propõe? Ele propõe uma aliança em defesa dos indígenas, dos quilombolas e dos outros povos tradicionais que hoje são os mais vulnerabilizados por esse momento tão triste que a gente está vivendo hoje, que vai pegar os mais fracos, vai pegar o povo em situação de rua, vai pegar, mas, enfim, nos Já indígenas... está pegando, né? Já está pegando. Já está pegando, Mas, enfim, nos indígenas, a gente está concentrando a ideia de ser um povo. Então, de um povo para outro povo. Um povo estendendo a mão para outro povo. Nós não vamos deixar. Então, esse movimento, ele pretende, e se você ler o último parágrafo desse documento, em que fala pessoa a pessoa, aldeia, comunidade com comunidade, povo a povo. Família, qual é a ideia? Família. Família por família. Qual é a ideia? Humanizar, sair do plano da abstração idealista, né, das ideias. Não, nós somos solidários, coisa e tal. Não. Nós queremos ir visitar vocês na sua aldeia. Nós vamos formar grupos de cada comunidade e vamos fazer isso de forma interreligiosa. Aí entra a frente Dom Paulo Evaristo Arns, que eu fundei há um ano. Nós temos lá evangélicos progressistas, temos budistas, temos Bahá'í, temos mormons, temos católicos, claro, muçulmanos, judeus. Olha só, que coisa interessante isso, Sérgio. Muito bonito isso. Eu acho que... Eu posso só fazer um breve comentário, porque tá vindo tanta coisa aqui enquanto você fala. Você é muito inspirador, né? Você é uma pessoa que, enfim, a gente fica emocionado realmente com a sua luta, com o seu projeto, com a maneira com que você se coloca diante do seu povo, diante do mundo, diante de todos os povos. Eu acho que tinha uma coisa que o Lula, inclusive, falava no momento em que nós estávamos vibrando como uma nação que inspirava o mundo todo também. O Brasil, nos anos 2000, era uma nação muito forte. E nós tínhamos, e acho que ainda temos, uma característica de que era única. E o Lula, quando ele ia nos países árabes, ele ia para Israel, ele dizia isso e chamava muito atenção, porque aqui os povos se irmanam, né? O palestino, o judeu, o árabe, o sírio, todos os tipos todas as comunidades, né? No Brasil você tem uma coisa que eles não levam as diferenças tão arraigadas para o Brasil. Isso ficou muito marcado no discurso do Lula. E eu, Tola, enquanto você foi falando, eu me lembrei de uma questão semântica, de ordem discursiva e ideológica, evidentemente, que é tratar as nações indígenas como algo distante, exótico, como uma sociedade de segunda classe. Eu acho que é justamente isso que você coloca, né? E aí eu quero só dar o meu pitaco técnico da linguagem, que é justamente a questão é essa. Eles são nações, eles são sociedades, né? Nós não temos de ter um ministério exótico para cuidar da questão indígena, que não, eles têm de ter soberania. E isso estava sendo construído, a população indígena brasileira, ela aumentou de 1990 para cá, ela cresceu porque teve uma política bem feita com relação a eles, com relação a todos nós, né? Como nação, como um conglomerado de nações aqui no Brasil, uma multiplicidade, mais de 200 línguas soberanas, independentes, um patrimônio muito grande. Então, assim, é muito bonito a sua carta, né? E aí eu passo de novo para você. Só queria fazer esse comentário aí,
na carona da inspiração que você transmite para a gente com as suas palavras. Pode Então, tomar. qual é o movimento que nós estamos lançando nesse dia de memória do Holocausto? O movimento de agregar pessoas de uma sinagoga com uma mesquita próxima, uma igreja evangélica próxima, um grupo de pessoas que possam ter afinidade pela proximidade geográfica e, entre aspas, sem nenhum significado de tutela, nada disso, adotar uma aldeia indígena. Esta é a aldeia indígena que nós vamos apoiar e vamos estar com ela, acompanhando tudo que acontece com ela e dando voz, que ela não consegue ter voz na mídia. Ora, nós podemos ajudar essas comunidades a terem voz na mídia, a aparecerem para a opinião pública internacional. E aí entra uma especificidade dos judeus. Os judeus, por serem um povo pequeno, relativamente, mas muito espalhado, e na defesa da sua identidade, da sua continuidade, nós construímos conexões internacionais entre nós. Ou seja, da parte de judeus progressistas no Brasil, nós estamos a um passo de uma ONG chamada Truá, que tem 2.000 rabinas e rabinos pelos direitos humanos na América do Norte. Nós, por essa conexão, podemos fazer fluir informações que chegam à sociedade norte-americana. Ou seja, por sermos pequenos, quer dizer, olha o paradoxo. Se fôssemos grandes, isso não aconteceria. Por sermos pequenos, a densidade dessas conexões é maior. Porque nós dependemos deles e eles dependem da gente para podermos sobreviver como identidade. É a mesma estrutura do pequeno produtor rural, né? É muito mais virtuoso, né? Você tem muito mais, enfim, consegue produzir muito mais, inclusive é uma coisa sensacional. E voltando ao texto do manifesto, as 36 assinaturas, dentro das 36 assinaturas, uma das coisas que mais me emocionou é que lá tem 2 rabinas brasileiras que estão nos Estados Unidos e fazem parte desse movimento de rabinos e rabinas pelos direitos humanos. 2 rabinas brasileiras. Isso é muito legal. É um documento. Esse documento tá publicado em algum site aberto, Sérgio? Ainda não. Está aberto numa Está aberto, página né? no Mas é Google que o Drive. alcance ali é menor. É no domingo que a gente vai Você dar não uma tem vontade de publicada. colocar no site, no Outro Israel? A gente poderia dar. Vamos colocar, sim, Né? vamos colocar, sim. É que Gente, a gente. o dia D é domingo. Sim. Então, hoje ele está aberto para as pessoas poderem ver, assinar e tal, mas o dia que Certo. nós vamos dar maior repercussão para ele é no domingo. No domingo, perfeito. Gente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, sensacional. Sérgio, eu queria já deixar com você armado para a gente voltar a conversar em breve, tá? Porque temos muitas coisas que, inclusive, nem conseguimos colocar aqui em pauta, porque a conversa ganhou um ritmo aqui especial. Quero te agradecer muito, muito. Quero te perguntar, quer dizer, no domingo vocês vão produzir algum tipo de manifestação em função do Dia Internacional de Memória do Holocausto? Tem alguma coisa programada? Existe uma manifestação promovida na comunidade judaica, na Congregação Israelita Paulista, que inicia às 17h30 e a gente pretende estar lá, nesse ato oficial da comunidade judaica, e provavelmente estaremos lá com companheiros da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes, de outras religiões.
Então, teremos conosco uma mãe de santo, teremos um pastor evangélico, enfim, a gente pretende estar lá como um grupo representativo desse movimento interreligioso. De toda a multiplicidade e heterogeneidade. Isso é muito bonito, acho que a palavra tolerância, né, uma palavra forte para se associar também a isso. Uma coisa que ficou para mim muito forte aí da sua explanação sobre, inclusive, a carta pública que você redigiu de maneira tão brilhante, olhar, né, ter a memória, que você disse que é uma característica do povo judeu, né, ter essa memória, ativar essa memória, mas olhar para o futuro, para que os desastres não se repitam. E eu acho que é muito pedagógico isso no momento brasileiro, porque nós deixamos que uma história se repetisse no Brasil. Né? Acho que o momento é exatamente esse. Né? Nós deixamos uma história se repetir e assim, é um pouco até exagerado, né? Porque se repetiu a ascensão de um político guardadas as devidas proporções, porque ele é muito pior do que o Fernando Collor de Mello, mas é o mesmo discurso, mesmo apelo, com algumas diferenças aqui e ali, e o povo, assim, num momento assim de irreflexão, né? O Brasil ficou irrespirável, né? E aí nós temos aí, por exemplo, essa questão do Jean Willis também, que deixa para produzir, como você disse, talvez uma grande liderança internacional para poder restaurar o ar respirável no país. Né, Sérgio? Então, eu quero te agradecer muito. Eu queria fazer um último comentário sobre esse nós deixamos que se repetisse. Eu vejo assim uma semelhança entre o Brasil e Israel no sentido do idioma. O israelense só fala hebraico. Quer dizer, claro que muitos falam inglês também, outros falam russo, outros falam árabe, mas muitos israelenses e muitos sites de Israel e Facebook só aparecem em hebraico. Ou seja, são introvertidos. Nós brasileiros também somos introvertidos. Nós judeus, o holocausto é nosso, não é de todo mundo, é nosso, só nosso. O Brasil, Paulo Freire é nosso. E aí a gente deixa Paulo Freire morrer. Então, qual é a provocação que eu faço aí? A gente precisa se internacionalizar. A gente precisa se globalizar, se apropriar da globalização, fazer a nossa globalização. E aí eu quero dizer um sonho que eu tenho, isso para uma outra conversa, né, na coisa da educação, né? A gente não pode deixar Paulo Freire morrer. E como não deixar Paulo Freire morrer no âmbito de uma igreja neopentecostal, onde ele pode ser menosprezado? Como não deixar? Internacionalizando Paulo Freire, criando uma plataforma, isso nós vamos fazer, isso aí já não nada a ver com o Juprog, isso é um projeto meu, né? Uma plataforma sobre uma educação progressista para o século XXI, onde está lá o Paulo Freire, ao lado do Piaget, ao lado do John Dewey, americano, ao lado da Montessori. Ora, um gigante entre outros gigantes, entendeu? Não tem pastor neopentecostal que vai arrancar Paulo Freire dessa galeria. Eu acho, viu? Olha só, o Sérgio, se deixar, a gente continua aqui mais um tempão, porque a conversa não, né, é tão bom conversar com você. O brasileiro nós temos uma cultura que, como você disse, é muito ensimesmada nesse sentido. Falta essa garra, talvez essa ambição, essa crença, porque eu até vejo assim, quer dizer, o Mandela ganhou o Nobel da Paz, é um cara aclamado no mundo inteiro e tudo mais. O Lula também, mas nós temos esse sentimento, quer dizer, é a mesma dimensão, talvez maior até, tudo que o Lula passou. E os nossos, quer dizer, nós não temos um prêmio Nobel até hoje, acho que é decorrente também disso, é cultural, né? Não é por mérito. Paulo Freire, por exemplo, poderia ter muito bem ganhado um prêmio Nobel, até da paz, porque o que ele produziu com
com a visão dele de educação, com a libertária, né? O Leonardo Boff também, no campo da teologia, nossos intelectuais, né? O Brasil, ele brilha, ele vibra. Dom Paulo. Toda razão. Oi? Dom Paulo é o nosso Gandhi. Dom Paulo Evaristo Arns é o Gandhi brasileiro. Pois é. Então, eu acho que pessoas como você, quer dizer, que tem não tem essa falta de autoestima, digamos assim, capazes de restaurar, né? Porque o Lula estava fazendo isso com o Brasil, né? O Brasil estava ficando assanhado, né? Estava ficando assanhado demais a comunidade internacional, resolvendo problemas aí de geopolíticos cabeludos, cascudos, né? Então, a gente tem são momentos como uma crise imensa que a gente atravessa, política, moral, né, histórica, que eu acho que também existe uma grande janela para crescimento. É aí na diversidade, né? Agora, a gente não pode deixar a diversidade ser tão adversa, né, Sérgio? A situação realmente ficou muito dramática. Eu acho que o bolsonarismo ele implica num desafio muito grande, que essa aniquilação do sentido. Isso é inédito. Eu não vi no nazismo, não vi, quer dizer, evidentemente, nos livros de história, mas eu não consigo identificar algo similar, sobretudo porque ele tem uma interface com as tecnologias, com as plataformas, com o WhatsApp, com redes sociais. Então, é uma aniquilação profunda do sentido que nós temos de ter muito cuidado, porque senão é um risco, inclusive, para a civilização humana, né? Você perder a conexão com os símbolos e com a linguagem, né? De uma certa maneira, ela vai se aniquilando. E aí eu acho que você é uma dessas pessoas que nos inspiram a produzir realmente uma resposta para tudo isso. Te agradeço imensamente. Vou te devolver a palavra para você fazer suas considerações finais, meu querido Sérgio Storck. Olha, Conde, eu adorei essa conversa com você. E claro que não cabe tudo numa conversa, tem muito mais coisas, né? Mas eu queria finalizar com voltando a uma das primeiras coisas que você colocou, que você perguntou sobre o Jean Willis, né? Sim. Eu acho que a saída para esse estado de putrefação que a gente está tendo com o Bolsonaro, a saída é respirar lá fora, e o Jean Willis está nos dando o caminho. Vamos lá para fora, vamos nos internacionalizar, vamos construir um pensamento de brasileiros que está também no exílio e que nutre, passa a ser uma referência para sustentar a nossa resistência pela nossa identidade, pela nossa riqueza. Perdemos o pré-sal, perdemos o Embraer, mas não perdemos a cultura brasileira. Nós temos a nossa música, nós temos a nossa alegria, o nosso jeito, tá certo? O Jean Willis está lá como nosso embaixador. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa se alegrar, porque temos um Jean Willis. E Sérgio, o suplente dele, que é o Davi Miranda, é um quadro igualmente sensacional. Ele vai causar naquele congresso, porque, sobretudo, ele também é um jornalista, ele é casado com o Glenn Greenwald, que é o editor do The Intercept. Vai ser um grande problema para o Bolsonaro, o Davi Miranda, suplente do Jean Willis lá no Congresso, e o Jean Willis nos representando lá fora. Eu te agradeço muito. Ou seja, perdemos o Jean Willis, mas ganhamos dois. Exatamente. O grande Jean lá, Sérgio, e ele aqui. Te deixo um grande abraço. Vou encerrar. Legal, um abração, Conde. Todo mundo que Shabbat acompanhou. Shalom. Como é que é? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Um sábado de paz. É isso, para todos nós. Sérgio Storck, muito obrigado.